você nunca assistiu o Conto da Aia, você não pode assistir esse vídeo. Não pode. Agora, se você já viu essa série, esse vídeo é obrigatório. Vocês já assistiram o Conto da Aia ou The Handmaid's Tale? já? Não. Eu e Isabela já. E hoje a gente tá aqui pra conversar sobre esta série que é maravilhosa, que eu só assisti agora, porque só agora a Netflix liberou. E eu vou pedir pra Isabela explicar, porque ela é muito melhor explicando essas coisas pra vocês. E depois a gente vai conversar vendo a perspectiva dela, que é uma, minha, que é outra, e dela, que é zero, porque ela não assistiu. Então a gente vai conversar e vamos ver no que isso vai dar. Resumo da obra. A gente tá um pouco meio que lavando roupa suja, porque eu penso de uma forma e Jéssica pensa de outra, e Duda não pensa nada, porque ela não assistiu, e a gente quer tirar a prova dos 9 e saber quem é que tá com a razão, entendeu? Bom, o Conto da Aia é uma série que é uma distopia, ou seja, ela se passa numa realidade paralela e um governo autoritário, ultraconservador, religioso, que se instalou nos Estados Unidos. Então, basicamente, o governo dos Estados Unidos caiu e esse novo governo, essa nova organização, que é uma organização religiosa e política, tomou o poder dos Estados Unidos. Num golpe, né? Um golpe, exatamente. E aí, essa nova instituição governamental que hoje está comandando os Estados Unidos, ela tem uma visão sobre as mulheres muito conservadora e muito retrógrada, onde basicamente todos os direitos que as mulheres conquistaram historicamente até hoje caíram. Então, basicamente, a mulher volta a não ter direito de escolha, ela volta a não poder se vestir da forma como ela quer, ela volta a não poder ler, ela não pode mais escrever, ela não pode escolher mais com quem se casar. Então, as mulheres engravidam e perdem as crianças, e aí está havendo uma escassez de crianças, e o medo é que a humanidade seja extinta, basicamente. E aí eles tiveram uma brilhante ideia que foi: vamos pegar as mulheres férteis, que conseguem ter bebês, vamos transformar elas em aias, ou seja, em servas, e fazer como ali na Bíblia fala, com Dalila, quando Raquel, né, que não podia ter filho, ela pega uma serva e ali a serva tem com seu filhos. esposo, Sim. e essa serva faz filhos e situação abençoada por Deus, e ali ela tem um filho para os seus, né, pros senhores ali. Basicamente é isso. E aí nós temos as aias, que são mulheres que não puderam escolher, elas não escolhem isso, elas basicamente são capturadas e transformadas em aia e passam ali por um regime de educação militar. Tortura. Entendi. Para aprenderem a se comportar como aias. Elas, tipo assim, elas eram rebeldes, elas Não, elas eram mulheres normais. Que não, assim, mas elas se rebelaram contra... Não, tipo assim, vou te dar um exemplo bem... Então elas estavam aceitando. Não. Tô aqui vivendo minha vida normal, pá, golpe, caiu o governo, entrou o outro. Quem é fértil? Fulano, ciclano, tem filho, é fértil. Cata ela aqui e joga no centro vermelho. A pessoa é arrancada. E aí os filhos dela arrancam e vai pra outro lugar. Porque essas crianças vão ser adotadas por outras famílias. Adotadas não, sequestradas basicamente, né? E aí, os maridos, aquela vida que a mulher tinha deixa de existir completamente. Do dia para a noite. Inclusive, ela perde a própria identidade. Porque ela não tem mais o nome dela. Então, ela não é mais chamada pelo nome dela. E o nome dela passa a ser uma nomenclatura da casa a qual ela pertence. Entendi. Então, por exemplo... se ela pertence a um comandante que se chama Fred, que é o protagonista masculino da série, e ela é do Fred, ela passa a ser Offred. Que é o termo... é Offred? É Offred. Por isso que é Off Matthew, Off... Oh, meu Deus. Eu sempre entendi que era Off-Red. Não, Gente, eu assisti... É Off-Fred. Foram 6 temporadas, né? Fred. Eu assisti 6 temporadas achando que era Off-Red. Off-Red, porque tava de vermelho. Não, eu achei que era... Não, né? Eu achei que era o sobrenome dele. Não. Enfim. E aí não tem o Off-Matthew? Mas pra mim, Matthew era o sobrenome. Não. Essa parte eu ignorei, tá? É porque o off em inglês significa de. Então é Off-Fred. Off-Fred.
Entendeu? E aí, se ela sair da casa do Fred e for pra outra casa, ela deixa de ser Offred Fred. e passa a ser Off Joseph, Off Matthew. Ela vai indo de casa em casa. Ela pode ser tipo que vendida? Você assim? seria... Ou não? Não é uma transação comercial. É uma instituição, uma Então, por exemplo, se ela organização. engravidar do Offred, ela engravida, deixa o filho lá e vai pra... Exatamente. E vai Nossa. engravidar de outra família e assim sucessivamente até quantos filhos ela E conseguir ter. tem toda, assim, um ritual que eles acham que por ser um ritual todo, assim, tem que fazer isso. Eles leem a Bíblia antes desse coito. Deus está apoiando isso tudo. E detalhe, não é inseminação artificial. Entendi. Todo Ela- período fértil, a mulher é estupro. E aí a esposa desse comandante sobe na cama e aí a serva, né, a Aya, fica entre os joelhos dela e ela Nossa. segura a os Aya braços. e o comandante faz a guerra ela pra que ela forçado. engravide. Sim. Sim, Gente, é isso. E aí ela engravida, passa a gestação. Quando ela está gestando essa criança, que ela não pode dizer que é dela, ela não pode chamar, em hipótese alguma, de filho dela, porque senão ela é muito castigada por isso. Ela não pode considerar. não é dela, ela só... Exato. Gente, A esposa dessa família também psicologicamente está grávida. Então ela age como se estivesse grávida. Ela faz um chá de bebê, as pessoas passam a mão na barriga dela, como se ela estivesse grávida. Assim, Na hora da surto criança coletivo. nascer, Na hora da criança nascer, ela sente as dores do parto, gente, ela é Não, ridículo. faz gente, respiração. tá. E ali tem toda uma cerimônia onde a esposa, com aquelas outras esposas em volta e fazendo quase que um canto ali, um negócio. E a Aya, que está de fato parindo a criança, do lado, e aí pariu a criança saiu, pega a criança, dá pra esposa, e aí a Aya pode ir embora e seguir a vida dela. Acabou a parte dela ali. Não vai embora, segue a vida. Ela fica um tempo amamentando a criança até a criança desmamar. Se ela e se aí, comportar direitinho. aí depois terminou esse período que a criança precisa, né? Vai embora pra outra casa, fazer tudo de novo em outro lugar. que isso? É. Que série maluca é essa? Mas não é maluca. Porque tudo que acontece na série foi tirado de fatos reais em diversos lugares do mundo durante a história da humanidade. Momentos diferentes da história. Nada que tá na série foi completamente Foi inventado. Tudo já existiu ou ainda existe em algum lugar do mundo. Ou em algum momento pode voltar a existir. Faca tá onde? Então, aí a faca está na mão da June, que é a nossa protagonista. Até aí, nós duas concordamos de que isso é ridículo, Claro. é tenebroso, é uma... Até porque, se você não concordar, meu amor, precisa Você- marcar terapia urgente. E aí a gente só começa a discordar de algumas coisas, porque, lógico, essa é a série, né? É o enredo da série. Sim. Só que, como qualquer série, no meio tem romance, tem várias coisas que vão acontecendo. E aí, fala, Isabela, vou deixar a Isabela falar. Lá. Então, aí temos a June, que é a nossa protagonista. Ela era uma mulher que ela tinha um relacionamento estável com um companheiro, porém eles não eram casados no papel. E ela ama ele, e ele ama ela, e eles têm um filho, eles tinham um relacionamento, uma filha, eles têm um relacionamento muito bom. Como que é o nome dele? Eu sempre esqueço, porque ele é irrelevante. Esqueci Entendi. também. Toma! Eu esqueci também, mas não veio ao caso, não veio ao caso. E aí, ela é levada pra lá e tal. A filha dela é tirada dela e ela passa a série inteira tentando recuperar essa filha e fugir dessa situação. E lá, ela acaba nessa casa que ela tá, do Fred, que é o comandante, tem um motorista, né? Porque, como eu falei, Mas ela, que é a protagonista, ela não é uma Aya. Ela é a Aya. Ela é uma Ela O é conto uma da Aya. A série toda é contada através da perspectiva dela. Ela é a narradora. Entendi. Mas ela tendo o marido dela, ela também... Ela foi tirada. Ela foi tirada, não tem escolha. Ela foi sequestrada da vida que ela tinha. Entendi. Tiraram a filha dela, levaram pra Ela uma e tantas escola. outras. Ah, então, tipo assim,
as mulheres que ficam com os maridos, só se o marido for alguém importante do... Isso, do governo. Isso aí. Ah, entendi. As Entendeu? esposas são as esposas Dos as- comandantes. Sim, entendi. As Martas, que são as pessoas, as mulheres que são inférteis, mas que foram julgadas dignas de terem uma vida, entre aspas, comum. Elas são trabalhadoras. servem. Isso, E elas as que não servem. são férteis São São as essas, marcas. são as Martas. são as marcas. Que vai fazer bolinho, limpar a casa e tal. Elas são é uma as empregadas. empregada. Então meio que ser infértil ali virou, tipo... Vantagem, entre Exatamente. aspas, né? É. E temos as mulheres que são pró esse governo, que elas aceitam e contribuem para isso, que são as tias, que são ali como se fossem militares. Então elas estão ali para punir, cobrar, manter ordem Das aias. das aias, né, e das marcas. E aí a June, sendo uma aia, ela tá ali nesse processo, passando por tudo isso e sem ter escolha, definhando, entrando numa depressão no início da série e tudo mais. E aí tem um motorista do comandante, que se chama Nick. O Esse Nick você não esqueceu, não. já deu pra ver onde tá a nossa divergência, né? Vocês já perceberam. E Vai. aí tem o Nick, que ele é o motorista. E aí eles têm umas trocas de olhares e tudo mais. E eles acabam desenvolvendo um relacionamento complexo, amoroso, dentro dessa série. Porém, a situação atual é: a June tá desesperada. Ela é sequestrada, abusada, torturada. Sim. E de todas as formas possíveis. E retirada do meio amoroso, ou seja, o marido que ela amava, ela não tem mais, a filha que ela amava, ela não tem mais, uma amiga, uma melhor amiga, que também se vira aia, que ela não sabe se tá viva, se tá morta, que ela não tem mais contato. Basicamente, ela não tem mais amor nenhum na vida dela. E o Nick é essa pessoa que se aproxima dela e que em alguns momentos ali eles conseguem ter uma troca legal e tudo mais. Porém, a June, ela não tá engravidando. Mesmo passando por essa cerimônia mês após mês, não tá tendo um filho do Fred. E a Serena, que é A esposa do a Fred. esposa do Fred, o maior sonho da vida dela é ter uma criança, porque ela estava grávida. E ela sofreu um atentado e ela perdeu o bebê. Então, o sonho Ou da seja, vida o dela Fred é casado com a Serena. Serena. com a Serena. A Serena não é a Aya. Não, ela é a esposa. Esposa do Fred, então ela é meio que privilegiada ali. Aspas, porque ela sendo uma mulher, ela também não tem nenhum direito. Entendi. mas- Só ela não é. Ela tem um certo nível de acesso a alguns lugares porque ela é a esposa do comandante. Entendi. Mas ela sendo Mas é um mulher. risco. Se ela engravida, de qualquer forma, ela tá na mão do povo. Não. Porque ela é esposa. Ela é esposa. Ela, Ela não não vai vai se ser tornar aia. aia porque ela é esposa, porque ela é importante. Entendi. Com as pessoas importantes, não mexe. Eles Entendi. falam que as aias eram mulheres pecadoras. E por isso Entendi. agora precisam se redimir fazendo isso. Né? Se entendi. tornando aias que estão servindo ao propósito de Deus. Então é por você ser pecadora na sua outra vida, agora você vai servir ao propósito de Deus. É isso. Sim. E você sendo uma esposa, você não era pecadora. Então, tudo bem. Enfim. E a Serena percebendo que a Serena é uma mulher extremamente esperta, extremamente inteligente e articulada. Inclusive, ela ajudou a criar o sistema de Gilead, que é o nome desse lugar. Não é mais Estados Unidos, eles mudaram o nome, Sim. se tornou Gilead. Ela mesma foi responsável por grandes coisas que... Ela ajudou a construir o sistema de Gilead. E ela é muito inteligente. E ela percebe que a culpa, né, o problema das aias não estarem engravidando nem sempre são das mulheres, mas essa infertilidade pode estar vindo do homem. Sim. E ela percebe que essa infertilidade, na verdade, é do Fred. Então, o que ela teve a ideia? De fazer com que a June tivesse uma relação com o Nick, que era um motorista, Sim. para que ela engravidasse e o filho fosse da Serena. Sim. Importante dizer que até este momento só tinha olhares entre a June e o Nick. Eles tinha não tinham tido nenhum nada. relacionamento. A primeira vez que eles tiveram alguma coisa foi porque a Serena... Obrigou. E foi um... Porém, aí, enfim, ela engravida do Nick, mas esse filho não é considerado do Nick em momento algum, e nem da June, é o filho da Serena com o Fred, como eles consideram. Ela
passa a gravidez toda, ela tem essa criança, mas assim, entre várias rebeliões, fugas e várias coisas que ela vai fazendo ao longo da série inteira. Que aí você ela, tem que assistir porque ela não bom. aceita essa realidade, então ela passa a série inteira se rebelando e sofrendo punições e enfim. E ela se aproxima do Nick e aí eles têm de fato um relacionamento amoroso, eles começam a ter esse relacionamento amoroso. Eles começam a se gostar realmente. Sim. Porque já tinha olhares, né? Sim. Não teve nada antes por conta da situação. Porque além dele ser um motorista, ele era um olho. O que são olhos, né? São pessoas que ficam observando tudo que tá acontecendo pra poder contar para o povo lá de cima, pra poder corrigir e cortar o mal pela raiz se alguma coisa de errado estiver acontecendo. Sim. É basicamente como se ele fosse um infiltrado É, um de uma espião. categoria acima dos comandantes. Para Nossa, vigiar se os comandantes estavam fazendo tudo dentro da linha. Caso não estivesse, eles poderiam fazer uma denúncia Sim. e esse comandante seria punido. Sim. Ele não faz essa denúncia, entende? E é aí que o meu problema com o Nick começa. Mas olha só, ele denunciaria o quê? Ele denunciaria os porque Ah, tá, que ele foi obrigado. Porque mesmo dentro de Gilead, existe o coito entre um comandante e uma aia não é considerado por eles. Mas um relacionamento sexual entre um motorista e uma aia seria considerado. Sim, mas por que eu acho que eles mesmos não consideraram? Eles que eu digo, a June e o Nick. Por que eles não consideraram ser? Porque eles já tinham esses olharzinhos. Ai, mas Tudo bem, Isabela, eu concordo nesse ponto com você. Que realmente os dois não decidiram, não se gostaram, vamos. Não foi assim. Foi a Serena que falou, você pode fazer isso por mim, Nick? O Nick falou inclusive sim. ela ficou lá assistindo. E ficou assistindo. Nossa. Porque não é um ato sexual. É um ato sexual, mas é uma coisa muito, Mecânica. sabe? Entendi. Não tem toque, não tem nada disso. Ela faz uma posição quase ali que um ritual mesmo. Sim. E ele só vai e acabou. Acabou. É isso. E aí cada um por um canto, acabou. Não tem um abraço, não tem um beijo, não tem um carinho, não tem uma mão, não tem nada. Absolutamente nenhum Nada. toque. Não tem beijo, não tem nada. Nada. Só isso. E aí fez isso, vida que segue. Logo, eu acho que se não for no dia seguinte, coisa de 2, 3 dias depois, a June, por conta própria, por livre e espontânea vontade, deixou chegar de madrugada, abriu a portinha do quarto dela, que era lá em cima da torre, desceu a escadinha, foi até a garagem, entre aspas, garagem, né, que ficava tipo um quarto reservado, onde o Nick mora. Toque, toque, toque. Entrou, minha filha, e começou... Eu tenho um nome pra isso. Ah, Síndrome de Estocolmo. Porque olha só, Pode você é arrancada do seu marido por forças militares que te pegam, te batem, te trancam Não, num mas até centro. então, o Nick foi o que teve as trocas de olhares. Sim, mas então, olha só, você hoje está casado com seu marido. Sim. Vem uma tropa militar aqui, te desce o cacetete, te mete a porrada, pega você, te sequestra, tira sua filha, tira seu marido, te leva pra um centro vermelho com um monte de gente que você não conhece, te joga numa câmara, te mete um banho frio, tira sua roupa, você fica pelada, te dá choque, faz tudo que você pode imaginar, depois te mete um uniforme vermelho, manda pra uma casa de uma pessoa que você nunca viu na sua vida, pra você ter relação com esse cara, pra você gerar um filho pra esse cara, e te metendo a porrada e te fazendo rezar e te não sei o que. Aí vem um motorista que troca um olhar com você. É síndrome de Estocolmo. Cara, você tá super a única- fragilizada. sim, você tá fragilizado, tudo bem, mas eu não tô dizendo que não foi, que ela que ela simplesmente olhou, nossa, que lindo. Não, eu não tô dizendo isso. Pode ter gerado isso tudo por conta disso tudo que ela passou. Só que ela estava procurando um afeto, alguma coisa que ela não tinha mais. Porque a vida dela era seguir regras. Ela não tinha uma pessoa que ela pudesse confiar, conversar, um abrigo. Quando você tá mal, você precisa de alguém Então. que te acolha. Exatamente, é exatamente isso que eu penso. Tudo bem, só que você não gosta, já fiquei nervosa. Mas você também. Mas você acha que o Nick também não gostava dela? Eu acho que ele gostava, eu não acho que ele amava. Tá,
beleza, mas você acha que algum sentimento ele tinha em relação a ela. Sim. Beleza, então a gente volta pra esse ponto. Ela, de livre e espontânea vontade, foi lá, bateu na porta, entrou, nenhum dos dois precisou falar nada, já começou a se agarrar, e aí ficaram fazendo isso Sim, eles tiveram diversas um vezes. relacionamento de Eles fato. criaram um relacionamento. Sim. Começou, andava pela casa, um passava no outro, dava, encostava assim a mãozinha. Entendi. Entendeu? Eles criaram um relacionamento. Ah, qual é o nome do que cada um... Não sei, eu não era eles pra saber o que coisa. Entendi. Mas criou. Porém, vínculo. durante esse vínculo, durante a série, o Nick vai subindo cada vez mais de cargo, de título, de nível de importância dentro da série. Ele vai subindo e vai alcançando níveis de liderança maiores. E o que ele faz pela June é sempre algo que não comprometa a posição dele. Sim. E ela passa a série inteira nessa coisa de pegar minha filha de volta e fugir. Sim. Ela consegue muitas vezes quase conseguir. Ela chega até um avião e aí eles pegam um avião. Ela consegue ir até a escola da filha dela, ver a filha dela, mas não consegue pegar. Então ela passa a série inteira nessa coisa. E ele muito pouco faz. Isso a gente tem que concordar. Ele muito pouco faz por ela. Ele fez o que dava pra ele fazer sem se prejudicar. Isso aí eu concordo com você. Ele fazia o que estava dentro das possibilidades dele sem se prejudicar. Porque ali era o seguinte, você simplesmente era executado. Sim. Entendeu? Então, tipo assim... Mas quando você ama uma pessoa, cara... Isabela, não é... por isso que eu falo, o Nick não amava ela. Não acho. Não amava. Tá, vamos continuar, porque eu quero chegar num ponto específico de uma coisa que você falou comigo quando a gente conversou, e aí eu vou... Vai, continua falando. Vai. Vai. Esse vídeo, cara. O quê? Continua contando a Tá, história. mas olha só. Ah. Até esse ponto eu entendi. Ele subiu de cargo? Subiu muito de carro. Subiu. Mas olha só, até a criança não nasceu ainda. Ele Ela tá ainda é grávida. motorista. Ela está grávida e ele é um motorista. olho. Ele é um olho, mas é motorista. Sim. Sim. Até aí, é isso. Enquanto o bebê ainda estava na barriga, ele ainda era só um motorista, apesar de ser um olho também. Sim. Entendeu? Continua. Enfim. E aí ela tem essa criança, ela consegue parir no meio de uma casa congelada sem absolutamente ninguém para ajudar. Então ela consegue parir essa criança. Porque ninguém sabia que ela tava lá. Porque ela tava o quê? Fugindo. Enfim. Ela tem a criança escondida, ninguém sabe que Ela Ela consegue fugir. Porque ela não queria. queria que a criança ficasse com eles. Claro. E ela passa a vai série perder outro inteira filho. tentando fugir. Ela foge 1000 vezes e é capturada 1000 vezes também. Então, nesse momento, ela tá fugindo. Na verdade, foi quando ela foi ver a filha dela, que o Fred levou. O Fred, que é o comandante, ele é péssimo, não tem nenhuma defensoria pra ele. Tá chegando. Porém, ele tem umas coisas assim um pouco... Ele tem pena da June às vezes. Não concordo, mas continua. Eu não tô falando que ele é bom, pelo amor de Deus, gente. Eu não estou Fred é o falando. marido daquela outra lá. da Ele Serena. não é bom, ele não tem caráter, não é nada disso. Mas em alguns momentos ele tem sei lá, um peso de consciência, ele tem alguma coisa e ele faz algumas coisas. Pouquíssimas coisas. É aí que a gente discorda. Eu não acho que o que ele fez foi por pena. Ele, pra mim, ele batia e assoprava. Pra Sim. poder mantê-la Um no controle. controle. Porque, Sim. olha só, o fato dele chamá-la, tá? Porque ele podia obrigar ela a fazer tudo o que ele queria. Ponto. Isso aí todo mundo sabe. Mas o fato dele querer mandar ela jogar com ele, ir na casa de Jezebel e fazer todas as outras coisas, ele, de forma inconsciente, sem precisar falar, ele mostrava pra ele assim: olha como eu sou bom. Sim. Mas você vai fazer o que eu quiser pra você ter o que você quer. Isso pra mim é chantagem. Não é porque Eu não ele vejo ficou... dessa forma.
tem um episódio que vai ter uma cerimônia e ele não tem ereção. Sim. Ele não consegue. Eu lembro. E ele simplesmente não consegue. Então, na verdade, eu acho que o que ele faz pra June não é nem pra June, é pra ele próprio. Ele tenta criar com a June alguma espécie de vínculo doentia da mente dele, da cabeça dele. Pra ele Porque conseguir. ele não consegue. Teve um episódio que foi ter a cerimônia e ele não conseguiu. Porque ele não sente conseguiu. atração, Ele não teve ereção, ele não teve nada ali. Então ele começa a se aproximar da June assim, ele chama ela pra jogar, eles jogam um jogo de formar palavras. Que Ele quer criar um vínculo. ele quer criar um vínculo, mas não pela June, é por ele. sim. Entende? Eu vejo dessa forma. Então, mas aí ele não tá fazendo de bondade Não, por mas- ela. Mas eu não falei que ele. Eu falei. Não, você falou. Volta aí a fita, eu falei, o Fred não é bom. Mas você falou que ele tem rompantes de consciência. Eu Não sinto que ele não é uma pessoa boa. Não, ele não é uma pessoa boa. Ele não tem. Tudo que ele faz é exclusivamente por causa dele. Não, eu concordo mas aí, por isso. exemplo, na lógica, o que ele fez de bom? Deixou ela ver a filha dela. Que era algo que ela queria desde o Sim, primeiro episódio e ela não tá conseguindo. Mas isso E é foi- extremamente proibido. Mas olha só. Você quer muito ver sua filha. Eu tenho esse poder. Eu deixo você ver sua filha. Você vai fazer tudo que eu quero? Pra você Entendi. me deixar ver sua filha? É por ele, não é por ela. Então ele não tem pena. Ele tá. Ele tá mostrando na cara dela que ele faz o que ele Isso é quiser com ela. manipulação. Se você ficar no sapatinho comigo, eu te dou um pouquinho de esmola. É isso. Porque aquilo foi Eu não esmola. concordo com isso, porque pra ela ficar no sapatinho com ele, não precisava nada disso. Ele chamava a tia Lídia, ela dava um cacetete nela, enfiava o choque e ela ia ficar no Mas sapatinho. como ele não. Porque a lei é a favor Mas dele. a June não abaixa a cabeça. Ela tentou fugir 365 vezes no ano. Mas ele podia ter mandado botar ela no muro e chamar outra aia. Sim, mas Sabe? Ele não precisava disso. ego. Ele não precisava, mas ele queria ela. Justamente por ela não abaixar a cabeça, ele queria domar ela. Eu acho que ele queria sentir que ela tava Homem, na mão gente, dele. com o ego ferido. Não, eu porque ela não concordo me quer. plenamente que o Fred não é bom, que as intenções dele não são boas, não são de um lugar Mas bom. você sente que ele teve um pouco de humanidade. é isso? Não é humanidade. É pena mesmo. Sabe quando você mata uma barata e aí você vê ela esperneando e você fala assim, ai, nossa, que pena. Mas você mataria Que pena, novamente. vai. Exatamente, Aí, entendeu? no dia seguinte, vai lá e faz a mesma merda. Mas eu acho que isso aí é uma questão de ponto de vista. Porque na lógica, assim, ele levou a filha pra ver Ela não a ficou- mãe pra ver a filha. Ela não ficou 5 minutos com a menina. Aí é um ponto de vista também, é um ponto de interpretação. Ela interpretou como se ele tivesse pena. Você interpretou como se ele estivesse manipulando ela. É. Eu acho que não vai existir um certo ou errado. pra ela. Eu acho que, na não tem. verdade, é um pouco dos dois. Porque ele realmente é manipulador e ele manipula, inclusive, a Serena. A Serena também. Né? Enfim, ele é o grande vilão da história. Assim, entendi. né? Juntamente com o governo e tal. Mas ele é o protagonista vilão da história. Mas... Ah, ele mandou arrancar o dedo da própria esposa. Sim. Aí ele tem pena na June? Eu acho que não. Assim, pelo que vocês estão me contando, tá parecendo ser. Mas aí que tá, ele Uma mandou forma de arrancar o manipular. dedo da própria esposa. Mas ele poderia ter colocado a June no muro há muito tempo. Mas ele a poderia ter esposa- mandado espancar a mas June. a Ele esposa- poderia ter mil mas a coisas. esposa, ele tem domínio já com ela. Entendeu? Também, ele poderia Mas fazer a o que June, quisesse. ele queria. É um Por que domínio que ele emocional, levou assim, uma ela? coisa tipo, você vai me obedecer, você vai me Por respeitar. que ele levou ela pra casa de Jezebel? Porque ele queria lá, entendeu? Na que ela me verdade, quer. Aqui não tem É, a ele Serena quer ser pra te desejado. segurar. Na verdade, eu acho que o Fred se apaixona de forma doentia pela June. Não é um amor. Entendi. É uma paixão doentia. é uma paixão doentia, assim como os caras não matam por amor. Entendi. Não mata as ex-namoradas porque ama muito, Sim. porque ama demais. Pode Eu ser. acho que é esse tipo de sentimento que o Fred tem pela June. É um amor que não é um amor nem um pouco saudável, é um amor doentio, problemático, esquizofrênico, mas eu acho que ele se apaixonou pela June mais do que pela Serena, que é a esposa dele. Tanto é que a Serena percebe isso e sente ciúme da June. Só que, sim, É um aí... desejo de posse, né? É. Tipo assim,
Ele ficou... Na verdade, eu acho que não seria um amor de eu estou apaixonado, porque aí você entra em conflito do o que é amor e o que é estar apaixonado. Não, é um amor doentio, vindo de um lugar de doença emocional mesmo. Entendeu? Eu não sei se você pode usar essa palavra de amor. Acho que seria mais um desejo, uma atração, uma vontade coisa de assim. Mas isso dominar. aí eu concordo. Eu acho que ele teve um negocinho de querer. Mas eu acho que influenciado por esse ego, pelo fato dela. Porque a outra aia dele. Não pode falar. Gente, bota um pi. Não pode, bloqueia. A gente bloqueia. Bloqueia. Que se desviveu. Entendi. Que tirou a própria vida. Isso pode. Agora, as outras palavras não pode. Como diz a própria June, foi para fugas. Então, ela... Outros tipos de rotas. Ela passou pelas mesmas coisas que a June, só que ela não tinha força pra fugir. Então, ela se desviveu. E aí, a June foi logo a seguinte depois dela. Só que a June era forte. Então, ele saiu de uma fraca... Que tipo assim, preferiu morrer do que ficar com ele. E saiu pra outra que fugia direto. Ela falou assim, não, essa daí eu vou pegar no cabresto. Eu interpreto mais dessa forma, mas eu acredito muito dele ter criado alguma coisa na cabeça dele meio maluca. De alguma querer... fantasia, né? Tipo, isso, em relação a isso. Até porque o casal não pode ter um relacionamento normal, comum, como é. Sim. Era um relacionamento completamente diferente também do que o dia a dia. Não tem essa vivência de casal com o casal. Sim. É meio que protocolar as coisas. Então eu acredito que ele queria viver um pouco do que ele viveu então, antigamente. Assim, meio que resumindo, as mulheres elas estão todas na lama. Tá todo Sim, mundo dentro do mesmo. Todas elas. Não é bom você ser nenhuma dali. As férteis e as não férteis estão Não sob o domínio do Não é Sim. bom você ser nenhuma delas. Só que é menos pior você ser esposa do que você ser aia. Sim. Entendeu? Não necessariamente. Porque aí lá na frente a gente vai conhecer a Esther, que é uma esposa, que sofre tanto quanto qualquer aia. Sim. Mas aí entra em outro pedaço. Mas aí vamos continuar pra gente seguir a série. Aí beleza. O bebê nasceu, segue. Então, e aí, deixa eu me recordar. Ela vai pra uma casa de campo, vamos dizer assim, afastada de toda a cidade, e tá em período de inverno, então tá neve pra tudo quanto é lado, pra encontrar com a filha dela, que o Fred arma esse encontro. E aí, depois, eu não entendo muito bem o que acontece nessa hora. Eu sei que eles levam o Nick, né? Eles levam todo mundo, ela se esconde na casa. O que aconteceu? Isso aí eu lembro perfeitamente. Chegou na hora que eles lá têm rondas. Quando tava tendo um encontro da June com a filha, apareceu uma pessoa que não era pra estar lá na hora, porque isso tudo foi escondido, então ninguém podia ver. Porque é contra a lei ela vê a filha dela. Porque essa casa é uma casa de uma outra pessoa aleatória que não tem nada a ver. Não era pra ter ninguém na casa. Passou a pessoa, achou estranho, foi ver quem era essa pessoa que estava na casa. E aí o Nick, pra proteger a June, ele saiu. E ele foi lá tentar explicar. Falou assim, não, eu vim aqui pra poder... E começaram a bater nele, botaram ele dentro do carro e carregaram. O que aconteceu? Nick é o motorista. O que aconteceu lá com o Nick, subentende que vão levar ele pra algum lugar pra tentar descobrir quem era, e aí ele inventou uma boa história e conseguiu não morrer. Entendeu? Porque, entre aspas, ele estava invadindo a propriedade de uma outra pessoa. Sim. Só que aí conseguiram justificar por eles serem, né, importantes. Isso não mostrou, mas eu interpretei dessa forma. E a June ficou sozinha lá. Tentou ir embora. Invadiu, né, a garagem, pegar o carro Inclusive não ligava. tem um lobo que tá circulando na casa, e aí ela fica com medo desse lobo, mas o lobo não pega ela e tal. E aí, em resumo, ela não tinha como sair. Ela entrou porque tava muito frio, neve. E ela entra em trabalho de parto. E aí ela teve a filha sozinha na casa. Nesse inverno e tudo mais. Isso. E aí ela passa algum tempo ali tentando... Você acabou de parir uma criança, não tem roupa, não tem nada pra você vestir sua filha em inverno, tá tudo nevado, gelado. Ela se entrega, ela pega a arma e dá uns tiros pra cima pra que alguém ouça E vai e vá lá. Salvar não, né?
vai... capturar ela novamente. Salvar mas... de morrer ali sozinha, né? E aí ela é, de novo, capturada e levada, e aí pegam a criança e etc. E ela volta para aquele mesmo lugar de novo. Não. Aí, diferente do que deveria acontecer, por esse ciúme da Serena, e pela Serena saber que a June não ia ficar quieta, baixar a cabeça, entregar a criança e seguir para outra casa, ela não deixou a June voltar. Ela botou a June no centro vermelho e ela simplesmente era a vaca leiteira. Iam lá, pegavam o leite e davam pra criança. Só que aí não deu certo, porque a criança não tava respondendo. E o Fred faz questão da volta da e voltou. June. Aí por que o Fred voltou? Porque queria o bem da criança? Não, porque queria a June. Exatamente. Aí nisso, ela volta pra casa e ela consegue ter alguns momentos sozinhas com o bebê. Aí ela chama o Nick, aí o Nick conhece a criança, nananã. Nesse meio tempo acontece Nossa, um problema. conturbação. Acontece um problema com o Fred, né? Eu acho que ele é hospitalizado. Foi um atentado? Foi um atentado. Eu acho que foi um atentado. Tem uma aia que ela é fodástica. Que ela simplesmente pega um carro e atropela um monte de gente. E depois ela... Acho que é ela que organiza a explosão, né? A que é a protagonista de Gilmore Girls, que eu não sei o nome dela, mas ela é Emily. Não, coisa ela é Emily. Ela organiza uma explosão e ela consegue explodir um lugar lá que tava tendo uma reunião e explode vários comandantes. E inclusive um deles é o Fred. Ele fica um tempo hospitalizado. Quando ele fica hospitalizado, a Serena assume os negócios. Sim. Então, como eu falei, ela é uma mulher muito inteligente, já era uma mulher muito politicamente empenhada antes de Gilead. Era escritora. Escritora e professora universitária. Ela era uma mulher foda. Só que ela era ultra conservadora. E aí, ela assume os negócios ali do Fred, ela começa a fazer cartas e escrever coisa que não podia, que era contra a lei. Como se fosse o Fred. Como se fosse o Ela Fred. assumiu E ela chama a June pra ajudar, porque a June ela era editora. Na vida anterior, ela trabalhava numa editora e ela tem familiaridade com as palavras, então ela precisa da ajuda da June. E elas começam a trabalhar juntas nesse período. E assim, a Serena e a June, elas se odeiam, mas nesse momento elas começam a se aproximar e elas trabalham junto e dá muito certo. Quando exclui a presença masculina, elas funcionam bem. Entendi. E aí ela acaba, de alguma forma, convencendo a Serena a deixar ela fugir com a criança, com o bebê que ela teve, que a Serena diz ser filha dela, que ela fala que é minha filha, mas na verdade é a filha da June. Isso aconteceu depois que o Fred mandou tirar o dedo da Serena. Porque quando o Fred volta e ele vê que a Serena tava agindo os negócios, ele fica muito puto com ela. Ego ferido. Ela pega um trecho da Bíblia e ela vai ler lá na reunião, no comitê com os homens, e ler é proibido, e ela lê um trecho da Bíblia. Porque ela, no caso, as esposas se juntaram para pedir melhores condições para a criação das crianças, das meninas. Porque quando nasce um menino, tudo bem. Agora, a menina já ia ter a vida diferente. Ia ser criada para ser uma esposa. E a filha que a June pariu, que a Serena considera ser dela, é uma menina. E o fato curioso é que a Serena realmente ama essa criança. Sim. Ela realmente ama como mãe. Ela tem um amor verdadeiro pela criança. E ela não quer que a filha dela, né, que na verdade é a filha da June, mas que ela considera ser dela, ela não quer que a filha dela sofra as consequências da humanidade que ela mesmo ajudou a criar. Ela vai lá pra pedir junto com as outras esposas e ela lê um trecho da Bíblia. E por causa disso, o Fred manda punir ela arrancando um dedo. Porque as mulheres não podem ler. E aí ela fica muito pesarosa porque ela percebe, tipo assim... Não pode xingar. Ela pensa assim, caramba, né? Meu próprio marido mandou arrancar meu dedo só porque eu fui defender uma ideia. Sendo que antes ela era escritora. E ela escreveu um livro... apoiando a construção de Gilead, agora ela não pode nem mesmo ler um trecho da Bíblia. E ela fica assim, e ela começa a reconsiderar algumas coisas, e a June consegue convencer a ela, deixar ela fugir com o bebê. E ela deixa. Então, foi nesse momento que eu falei assim, a Serena realmente ama essa criança. Mas ela realmente ama, porque ela realmente acha que é filha dela. Mas aí ela foge. A June e o bebê... tenta fugir com a ajuda do Nick.
Com a ajuda do Nick, não. Com a ajuda Do de meu Nickzinho. com a ajuda de um grupo de mulheres que são da resistência, que se concentravam na casa do Joseph. O Também. Nick teve muito pouco a ver com isso. O que ele fez? Não tô lembrando agora, mas todas as vezes ele tentava... Eu não lembro de Não. ajuda do Nick, não. Ele mandou ele ficar dentro de casa. Com arma e tudo. É, Fica Foi. aí. foi verdade. Fica! Tá vendo? Elas fizeram vários incêndios, vários focos de incêndio em várias casas simultâneas pra fugir. Várias mulheres de várias casas, várias aias, várias martas. Elas conseguiram organizar isso e elas botaram fogo em algumas casas. E aí, quando elas estão fugindo, o Fred vai sair pra ver o que que é e o Nick impede que ele saia. Então, realmente, Com teve arma. isso. Bateu de frente. Fica aí. Mas enfim, né? Porque a merda já tava feita. Porque ajudar a fabricar, ele não ajudou, não. Mas realmente eu dou bastante. Foi como eu falei, o Nick ele faz algumas coisas, sim, e eles têm esse relacionamento e tal. Mas enfim. E aí ela, no final das contas, ela não consegue fugir. Porque quando eles estão chegando no avião que ia levar ela sofre uma emboscada. E aí ela fica pra trás junto com um grupo de mulheres pra distrair os caras pra que as outras mulheres consigam pegar o avião. Mas a bebê Nossa. fugiu. A bebê fugiu. Ela entregou a bebê pra Emily, que é a que explodiu lá, entregou a bebê pra Emily e pediu, vai. E ela ficou pra trás. E ela Junto com um grupo de mulheres. e a gente até agora não falou de uma das minhas preferidas, que é a sua preferida, que ficou pra trás também. Ela poderia ter ido, mas ela escolheu também ficar pra trás pra ajudar. Que eu esqueci o nome dela agora, né? Só tem um olho. E você também esqueceu o nome dela. Esqueci também. Mas Gente, mas assim, não entra na minha cabeça. Por mim, é o que essa mulher fez. Sair explodindo tudo e todos. só que aí você acaba explodindo as crianças juntos, você, tipo assim, porque tem meio que os civis, né? É civis, né, que chama? É os militares. Gente, mas ali, a é humanidade uma organização ali, extremamente armada. naquele meio, tá condenado. Mas então, você concorda comigo que o que acontece, por exemplo, lá no Afeganistão e lá nesses países É isso. orientais É. e É a mesma coisa. E isso existe ainda, né? E aí a gente pensa, por que deixam? Por que não fazem Porque não nada? tem o que fazer. Entende? É assim, é todo um sistema muito fechado. E aí, tipo, Fugir é difícil, né? Tipo, E quem consegue fugir vai buscar asilo em outros países. O Sim. mais perto é o Canadá, que é pra onde foi esse avião com 46, né? várias crianças que ela 46 conseguiu crianças, se eu não me resgatar os filhos de várias mulheres, desses filhos que foram tirados dessas mulheres, ela conseguiu vários. E alguns Infelizmente, a bebês. filha dela não, porque a Serena manda a filha dela pra outra jurisdição. É tipo assim, Se um for pra outra lugar que cidade. ela Tipo não, isso. ela não tem mais acesso, ela nem sabe mais onde Pra tá onde a foi filha a dela. Ela nem sabia onde que a filha dela tava. Então, assim, quem ela conseguiu salvar, salvou. E aí, do lado de fora, ela ficou super conhecida, porque todo mundo falou que foi ela e tal, não sei o quê. Então, ela virou meio que a cara da resistência. Sim. Entendeu? E aí, ela ou volta. seja, em volta tem países que não estão nessa loucura. Sim. Só os Estados É Unidos. só os Estados E Unidos. nem todos os Estados Unidos. Uma parte dos Estados Unidos Isso. caiu. E só que os países em volta Vão fazer o quê? nada, porque Não assim, fazem nada, é o porque governo podem. daquele país. Se, eles for a maioria. se fosse pra eles fazer, eles teriam que entrar numa guerra. É. Sim. Porque um governo de um país não pode interferir no governo de outro país. Resumindo, ainda bem que temos bombas atômicas. Qualquer coisa a gente explode tudo e reseta. Gente, Pulando pro final da série agora, porque Porque Quer dizer, senão né? é Quer é dizer, enorme. quer dizer, né? Como a gente falou, existe ainda essas coisas Sim. em outros países, é porque não é a nossa realidade. Pulando assim Mas se pro eu final da tivesse um série. controlezinho lá, Mas aí bom. você explode também todas as pessoas boas que não estão fazendo isso. É complicado pra caramba. Cara, mas olha só, eu não tenho. É um dilema. Mas, se eu estiver no poder de acabar, Você seria uma Emily, provavelmente. Você Vai ter seria que uma Emily que ia pegar o carro, ia dar nos outros, ia explodir bomba e foda-se. sabe por quê? A Olha Emily, só. ela é assim, meio kamikaze. Ela não disse importa pra quem mim morre. que eu ia ser uma esposa. A Jéssica Uma seria aia. uma esposa. Não, Não, ela uma seria esposa. Ah, uma esposa. Ah, tá. Eu não sou ninguém importante. Como que eu ia ser uma esposa? É. Não, você arrumou um jeito de ser esposa. Mas não Você não precisa- seria aia. Mas não precisa Você ser não seria- importante. Não. Você iria ser resistência, entendeu?
Se eu fosse uma aia, eu ia ser... Minha filha! Eu não sei se eu ia dar cara... Você ia se apaixonar pelo Nick e ia virar esposa dele. Safada. Olha só, Nick. Se você não me levar embora, eu caio, mas você cai também. Vamos pro final da série, porque senão o vídeo vai ter 2 horas. Janine, Isso aí. A Janine eu seria uma Janine, louquinho das ideias, só sofrer a série inteira. Enfim. Final da série, certo? A June conseguiu fugir, ela saiu, ela não conseguiu levar a filha dela, não consegue de forma alguma, ela tenta todas as formas, ela não consegue. A série acaba, a filha dela continua lá. O Nick sobe, agora ele é um alto comandante da alta patente, ele é muito, muito importante, ele é mais importante que o Fred morre, a June mata ele e morde ele e arranca a orelha dele, mordendo com os dentes. Ele morre. Eu não seria uma June. Eu também, eu admiro muito, mas não conseguiria. E ela consegue voltar pro marido, ela não consegue mais ter o mesmo relacionamento com o marido dela, ela tem muitos traumas, muitas marcas e tudo mais. Ela não ama mais ele. Ela não ama mais ele e ela também não ama o Nick. Ela não, na verdade, ela não ama mais ninguém, assim, no amor romântico. A prioridade dela é a filha dela, é guerra e recuperar a filha dela. Ela não tem mais essa capacidade de ter uma vida normal, de mulherzinha, esposa, com maridinho, Sim. filho, isso foi arrancado dela. Ela não consegue mais voltar a essa realidade. O Nick continua em Gilead, mesmo depois da June conseguir fugir, porque ele podia também sair de lá e viver feliz pra sempre em outro lugar. Mas ele prefere não, ele prefere continuar lá. Ele continua lá. E vai ajudando ela a tentar recuperar a filha. Ele descobre onde a filha dela tá, consegue fotos, mas ele consegue não pode monte de torná-la informação. esposa? não, porque ela é uma É raia. contra a lei. Entendeu? Entendi. Tipo E assim, nem ela aceitaria. mas basicamente ela sai, ele fica. Ele vira meio que um espião para o governo do Canadá, para o pessoal que estava tentando tirar as pessoas que estavam Entendi. lá vivendo Ele isso. continua sendo infiltrado. Sim, só que agora para o governo do Canadá. Então, tipo assim, foi ele que descobriu aonde que a filha dela estava. Entendi. Pegou Ele foto. faz uns movimentinhos dele. Isso, ficou lá. Na porque- verdade, ele joga dos dois lados. Mas na verdade, mas pra ele é mais estratégico. Tá em cima e do olha muro só, e está protegido no muro. mas Vai olha lá só, e tacar. vamos... Não, mas aí você falou tudo que eu penso sobre o Nick. É mais estratégico pra ele ficar em cima do muro, tendo um relacionamento amoroso com uma mulher que tem nenhum direito, e ele dá algumas migalhas pra ela de ajuda Mas aqui na e lá. posição dele, Mas ele não pode fazer continua. nada também. Ele pode sair de lá. Em qualquer momento que ele quiser, ele pode sair de Sim, lá. mas se ele sai de lá, fecha a porta dela com Ela o fica Gilead. sem acesso nenhum. Ela fica sem acesso nenhum. É outro ponto que a gente discorda. Eu não estou dizendo que ele aceitou ficar lá e passar por tudo aquilo porque ele queria salvar a filha dela. Não estou dizendo isso. Mas a partir do momento que ele sair de lá, acabou pra ela. Ela não consegue mais entrar. Ela não consegue nenhuma Mas ele nada. mas, Cara, ela entrava e saía de Gilead, parecia que ia ali no shopping mas assim, com a ajuda dele. sim, mas não era esse a intenção dele ficar lá, não era por causa dela. E tipo assim, os flashbacks, não é por causa dela, os mas- flashbacks que mostra o Nick antes de Gilead, ele não era ninguém. Sim. Ele era um desempregado, Sim, fracassado na vida. sim. Em Gilead, ele alcança poder e status, e ele tá dentro de uma instituição governamental, ele se torna, Sim. sabe, alguém que antes ele era um pé rapado, fracassado, que não dava certo em nenhuma carreira que ele tentava, E a entendeu? gente tá 1 hora. Ué, 50 minutos. Resumo, a última cena, praticamente, né, uma das últimas cenas da série, ele entra no avião com alguns comandantes que estão retornando para Gilead. Eles estão no Canadá e esse avião vai retornar para Gilead e a intenção era colocar uma bomba nesse avião para explodir o avião. Pra derrubar o governo de Gilead. Porque, Acabar tipo com o assim, restante do governo, que só isso. tinha mais meio gato pingado, Sim. ia matar aquela galera meio e... que acabando com os comandantes, você acaba com o governo e aí volta tudo a ser normal. Mas sabe uma coisa que eu não entendo no mundo? É Ah. que, por exemplo, você tem 1, 2, 3 cabeças que governam tudo e os outros são, tipo, o pessoal que vai pra Peão. guerra, os peões. Uhum. Mas esses peões, eles estão do lado do governo. Sim. Porque Eles escolhem eles aquilo. escolhem estar. Sim, Ou seja, o Nick derruba o escolheu. governo pra se levantar outro. O Nick escolheu. Isso aí eu realmente eu vejo dessa forma também. Ele escolheu ficar lá.
talvez na cabeça dele tentando melhorar um pouco do que tava, porque ele se juntou com o Joseph e tentava. Joseph foi o outro dono da June. É porque a gente pulou muita coisa, porque a série é muito, são 6 temporadas. Mas assim, ele tava tentando mudar algumas coisas dentro de Gilead, só que a passinho de tartaruga. Até porque, se você é um comandante e você também vai contra, os outros comandantes vão combinar de te tirar, de te matar. Que houve essa conversa com o Joseph. Por isso, o Joseph resolveu também voltar a ajudar a June. Porque era ou ajuda a June ou eles vão me matar. Também teve isso. Eu acho que no final ele se redimiu super. Mas ele foi pra redenção porque ele ia morrer. Mas ele podia ter ficado no Canadá. Se ele estivesse pensando somente, exclusivamente na vida dele, ele ficava no Canadá e tinha abrigo. Sim, mas aí entrou a história da esposa Tanto dele. que o Canadá oferece asilo político pra ele. Sim, mas aí ele pensou na esposa dele, que ele realmente amava, e ele tinha feito uma promessa pra esposa dele. Sim. Então, ele teve essa redenção. Olha só, ele realmente amava a mulher dele, ele se explodiu junto com o avião, porque ele amava a mulher dele. Aí conta a parte do avião pra entender. Quando todos os comandantes entram nesse avião, a intenção era implantar a bomba e sair. O Joseph ia implantar a bomba e ia sair. Mas não dava pra ele fazer isso porque os outros comandantes chegaram antes. Então não tinha como ele implantar a bomba na cara de todo mundo. Sim. E sair. Ia ficar muito estranho, a galera ia suspeitar. Então o que ele faz? Ele taca a bomba, ele entra no avião e ele fica. Ele tem consciência que aquela bomba vai explodir e que ele vai morrer também. Mas ele fica em prol de matar aquela galera que tá lá. E o Nick é um desses comandantes que também entra nesse avião sem saber de nada. Nick não ia nessa viagem, porque a esposa dele, que estava grávida... Ele casa depois. Ele casa 2 vezes, inclusive. Ele casou, porque se você é um comandante, você tem que ser casado. Você tem que ter esposa. Tá. E aí a esposa dele estava grávida, não lembro se o bebê nasceu, né? O bebê nasceu, e aí ele foi pro hospital. Então ele não iria nessa viagem, ele ia ficar em Gilead. Só que a esposa manda ele ir. Falou, você tem que ajudar a recuperar a Gilead e tal, não sei o quê. E aí ele pega e vai. A June viu ele entrando no avião e não fez nada. Ela ia fazer o quê? Entendeu? Tipo assim... E foi uma escolha dele de voltar pra ajudar novamente esse sistema que mata as mulheres. E a June, porra, então tá, meu amigo, só vai então. Se você quer ir, você vai. E aí quando ele entra no avião, ele fala pro Joseph, você agora decidiu apoiar o lado certo? Então, tipo, ele ainda reforça de que ele está fazendo aquilo porque sim, ele concorda com isso, ele concorda com esse governo, ele quer estar lá, ele faz parte... Resumindo, ele quer estar lá. Exatamente. Ele escolheu estar lá e não escolheu ficar com a June do lado de fora. Só que aí, como a gente pulou muita coisa, eu só vou botar um pedaço que eu acho importante para reforçar o meu ponto de vista. A June saiu, continuava lutando para recuperar a filha dela. Ela estava com o marido dela, que eu não consigo me lembrar o nome de jeito nenhum. Pesquisa o nome desse marido da June. No final das contas, ela tá com o marido dela? Ela ficou com o marido dela. Ela voltou pra realidade não como no Canadá, relacionamento. mas o Nick não sabia disso. Ela voltou, ela morava com o cara. E tipo assim, ela tava fazendo de tudo pra recuperar a filha dela, pra recuperar a família dela. E a bebê dos dois estava no Canadá. Entendi. Quem estava cuidando da bebê era o Luke e a June. Então ela acha esse bebê dela. Ela, do primeiro. Quando a Emily levou o bebê para o marido da June, que estava lá de fora, que tinha conseguido fugir. E aí, o Nick, na minha visão, eu acho que o Nick olhou assim, ela tá lá fora, ela tá com a nossa filha, ela tá atrás da outra filha dela e ela está com o marido dela. Poxa, que ela pena, vai não vou poder seguir namorar ela, vou voltar e matar mais mulheres então. Não, cara, ele falou assim, ela tem a vida dela, eu tenho a minha. Eu vou ficar com a minha, porque se eu sair daqui, eu vou perder tudo que eu conquistei. Aí entra o ego dele também, de lá fora eu não era ninguém, aqui eu sou um comandante. Entra o ego dele, que eu concordo com você. Mas ele olhou, tanto que ele virou pra ela e fala, seja feliz. Tipo assim, ele meio que falou assim, eu não vou lutar por você porque você voltou pro seu marido. Porque antes deles terem aquela coisa ali, ela era casada. E ela voltou pro marido dela e tava atrás da filha dela pra recuperar a família dela. Então, se ele saísse, o que ia ser?
Não houve essa conversa. Eu acho que faltou também isso. Tipo assim, você vai ficar comigo? Você vai ficar com seu marido? O que você quer? Não houve essa conversa. Mas assim, você não vai ficar comigo? Então tá, vou voltar pra Gilead, onde continuarei matando todas as mulheres. Não faz sentido, Mas olha só, mas ele não agia assim. Ele tentava... Mas ele faz parte desse governo. Ele faz parte do governo, mas pra você mudar um governo, você estando meio que dentro, você consegue fazer algumas coisinhas que ele fazia. Pequenas coisas, mas ele fazia. Eu acho que na cabeça dele, quando ele se tornasse mais, ele ia mudar alguma coisa. Eu vejo dessa forma. Posso estar errada? Posso estar errada. Mas a fala dele no final foi muito... Foi o grande problema que eu acho da série. Porque eles construíram um relacionamento dos dois, eles fizeram tudo aquilo e no final fechou o cara, antes de matar o cara, botou o cara pra falar essa palavra, que realmente essa frase foi pra poder as pessoas que têm síndrome de Estocolmo, tipo Jéssica, caírem entender que ele não era um irmãozinho, ele não era, mas aí Isabela teve a pachorra de falar pra mim, e eu tenho áudios para provar, que o Fred gostava mais da June do que o Nick. Eu continuo achando isso. Eu continuo achando isso. Não, aí vocês duas estão, cada uma com o seu Estocolmo, tá ok? Não, eu não tenho síndrome de Estocolmo pro Fred. Não, eu falei desde o começo, ele não é bom. Eu acredito que... Eu não romantizo o Fred em momento algum. Não acho que tenha nada de romântico, de amor. É uma paixão obsessiva. Uma coisa que eu acho que amor de verdade é quando você quer muito estar com uma pessoa, mas você sabe que você não é boa pra aquela pessoa e você abre mão e deixa ela ser feliz. E foi isso que ele fez. Seja feliz. Ele não cuida da nossa filha. Agradeceu ao cara por estar cuidando da filha dele. Calma aí, então resumindo. Ambos estão em Gilead, lá nos Estados Unidos, pegando fogo. Só que... a June só entrou em Gilead de novo pra explodir tudo. Ela conseguiu entrar em Gilead pra explodir tudo. Não, eu tô falando dos homens. O Fred e o Nick. O Fred já tinha morrido. Já foi com Deus. Quem que você falou que gostava mais? O Fred, mas ele já foi embora. Ela acha que depois de tudo isso, a June matou ele e mordeu, arrancou a orelha dele com os dentes. E ela acha que ela fez isso com a pessoa que gostava mais dela do que o Nick. Olha só. O Nick, ele é, no meu ponto de vista, egoísta, extremamente egoísta. Ele é covarde. Covarde, com certeza, e egoísta. Ele só faz pela June algo que vai o beneficiar. Ou seja, se ele está precisando de um carinho, ele vai lá e faz alguma coisa pra June pra ter um carinho. No fundo, esse Nick, né, o tal Nick, ele... No caso, ele sente alguma coisa. E por ela ainda ter tido uma filha dele, ele se sente meio... Porque, gente, a cultura da qual eles nasceram ainda tá dentro deles. Que cultura? Porque foi antes disso tudo acontecer. Ele não era nada, ninguém. Provavelmente cresceu numa família normal. Sim. Então... sim, ele não quis voltar a ser ninguém. Ele só tem esse pingo de humanidade de falar, tipo, Nick de falar pra mim, não, seja feliz, cuida do meu filho, acabou. Mas ele escolheu ser alguém. Sim. Ele volta pro governo. Mas, amigo, olha só, ele é ruim. Se ele quer fazer parte de um negócio que não... Cara, ele é ruim, ele gostou daquilo dele. Exato. Eu não estou dizendo que ele é bonzinho. Ninguém ali é 100% bom e nem é 100% ruim. Todo mundo ali tem os seus momentos. Igual o Joseph. Ele também teve seus momentos. Mas ele não é hipócrita. Tudo bem. Mas eu em nenhum momento disse... Os dois, pra mim, eles... Tudo bem, mas em nenhum momento eu falei que o Nick era um rei, era perfeito. Eu acho que o final eu não falei dessa série... Eu não concordo que Isabela acha que o Nick, que o Fred foi melhor pra June do que o Nick. Não, eu não falei que ele foi melhor pra June. Eu falei que em alguns momentos... Ele era mais obcecado. Em alguns momentos, ele fazia atos que beneficiava mais a June do que o próprio Nick. Caraca, mano, não acho. Não acho. Tudo que ele fez foi pra mostrar e o você, poder dele. Você agora ouvindo tudo isso, sem ter nunca assistido essa série. O meu
descontentamento de terem matado meu Nickzinho. Fala aí, você agora, o seu resumo, depois de ter ouvido toda essa ladainha. Eu acho, na minha opinião, nenhum dos dois teve super pontos, porque eles fizeram o mínimo do mínimo. Eu acho que tudo que aconteceu com ela foi efeito do momento, ou seja, deles terem tido algum tipo de pena, mas não o suficiente também pra, tipo, arrancar ela de lá, ou sei lá. O Nick fez de tudo Deixa ela pra falar. ela sair de lá. Deixa ela falar. Ele só não quis ir junto. Fez tudo pra ela sair de lá, não. Não, mas assim, olha só, eu acho que os dois tiveram algum ponto de humanidade. Um mais obcecado, o outro menos obcecado. Porém, eu não tenho uma grande opinião formada, não. Eu acho Não que... tem como você ter, você não assistiu. A gente falou muito por cima. São 6 Você temporadas. que já não tenho assistiu grande opinião as formada. 6 temporadas, fala aqui pra gente. Qual é a sua opinião sobre Nick Blaine? Eu acho que assim, se ele foi o que mais fez alguma coisa pra ela sair dessa situação, tá ok, teve ponto. Mas no final, demonstra que, cara, um caso isolado, ele ter tido pena de uma pessoa, também não torna ele uma grande possibilidade Não, olha de mudança, só. entendeu? Não, ele fez tudo pela Julie porque ele amava a Julie. Ponto. Ele não fez por mais ninguém. Ponto. Então ele é ruim. Mas não, ele não é ruim. Amiga, Ele é ruim! Ele é muito ruim, cara! cara. Ele é péssimo! A primeira esposa dele se matou. Ele é bonzão. Cara, não tem como. Ele foi... O quê? Ele A foi... primeira esposa dele se matou. Ela ficou com um guarda, ela pegou um guarda lá, teve um rola, um trelelê com guarda, e amarraram a pedra e mergulharam os dois dentro da piscina. Mas não foi ela que se matou. Basicamente, porque ela sabia as consequências. Ela era uma iludida do interior que casou achando que o marido ia amar ela, que ela ia amar o marido. Mas ela não. fazia de tudo pra agradar. Só que ele claramente não estava nem aí pra ela, porque ele foi obrigado a casar com ela. Quem armou tudo isso foi o Fred, porque sabia que os dois estavam tendo trelelê e queria Porém, ele trata ela mal. Ele trata ela mal. É isso? Extremamente seco. A menina tenta agradar, ele Não, dá tá. respostas curtas e Ele não grossas. gostava da mulher dele. Sim, precisava. Isabela, não! Se passar um padeiro ali na rua, eu vou dar bom dia, você não fala pra ele. Ele Tudo tinha que bem. ser grosso com a Não, mulher. não, mas calma aí, que são duas situações completamente diferentes. Ah. Você é obrigada a casar comigo. Num governo que eu mesma sou a favor e quero continuar lá. Tudo bem, você é obrigada a casar com essa pessoa. Uhum. Essa pessoa tenta te agradar. Você vai ficar, ai, obrigada. Ai, não sei o quê. Só uma pergunta. cumpre Eu posso o seu pegar um papel. avião e sair desse país? Pode. Então, eu tô Se lá ele porque quiser. eu quero. Eu Porque aceito ele as condições. Sim, ele escolheu ficar. Em nenhum momento eu disse não, que ele não, não não. escolheu. Eu O acho. grande ponto é, o Fred não foi melhor pra Julie. não, Eu acho também que não. O Fred não tá nem em consideração. Ó, o Fred é um grande O bosta. Fred não, ele foi péssimo. Tanto Cadê é meu que celular? ela mata Áudios. ele. Hã? Não é? Ela mata ele. Então, ele foi péssimo. ele é péssimo, O nosso ele- ponto de vista aqui é O irrelevante. Fred Ele não não tá foi em bom pra discussão. ela. Ele é péssimo. O Nick, ele foi bom pra ela, mas não o torna bom. Ele continua sendo um cara ruim. Porque eu gostar de uma pessoa não me torna bom. Ele gostava dela, salvou ela. Ok, Tipo assim, ó. vou continuar lá. Mas Se eu não me engano, fizeram se com eu não me ele. engano, se eu não me Por ele ter engano, explodido? Eu queria. Eu não concordo com o caminho que deram a ele na série. No fim. Amiga, A minha mas olha discordância só. é essa. Pra mim, Se, tinha ó, que ter tirado ele de lá. Só que não dava pra fazer isso por conta da... Porque agora já tem uma outra série, que é um spin-off, que é a continuação. É outro nome, é Os Testamentos, que ela continua indo atrás da filha dela. Então, tipo assim, é meio que continuação. é a continuação. Mas não caberia ele Amiga, nessa série. É porque, na verdade, Olha você só. queria que no O final romance. ele tivesse deixa eu te falar uma coisa que eu acabei de uma coisa pesquisar. sobre o Jack. Ah. Ela é romântica. É, então, mas pra ela, assim- o romance sempre vai estar aqui. Deixa eu te dar uma Tem que ter informação. romance. Ah. Ela tá dizendo que o Nick era bom porque ele se apaixonou, porque ele gostava da June, nanani, não sei o que lá, piriri, parará. Hitler também era casado com uma fotógrafa. E isso torna o Hitler bom? Ah, mas ele amava a esposa dele. Ele era muito bom para a esposa. Eu aposto que ele era bom para a esposa dele. E aí torna o Hitler bom agora. Não, Isabela.
Gente, Hitler, mas sim, olha só. eu amava a esposa dele. Depois cara, não, o Nick, gente, o Nick fazia parte do governo, sim, mas ele não construiu aquilo. Ele era, porque olha só, em Gilead, ou você era parte do governo e você vivia um pouco melhor, ou você era o capacho do governo. Não, entendi. Eu também preferiria estar no governo, como ser humano. Eu ia falar, não vou, então vou morrer. Eu preferiria estar no governo. Só que, no final das contas, o que a gente está dizendo aqui? Não é que ele teve escolha. Se ele teve oportunidade, era a escolha dele. Eu vou ir pro Sim, governo, entendeu? então, mas Vai ser desgraça pro resto, mas ele tá salvando a vida dele. Sim, e no A final... questão é que mataram ele. Amiga, Só que não teria como tombar o governo e deixar ele. Você viu a última fala da frase? Sim, porque ele ia Então, ser o cabeça do governo. sim, Então criança. o próprio editor da série entendeu que eu preciso amarrar isso pra eles entenderem o Sim. porquê que ele morreu. Então, mas por Entendeu? isso que eu falei que eu não gostei do final da série. Porque na Que ela queria minha... de continuar. Porque na minha visão... Porque eu vou dar na cara dela. Porque na minha visão... Tudo que foi construído é porque você não assistiu a série. Eu assisti com um olhar e ela assistiu com outro olhar. No meu olhar, o que foi construído na série seria... Eu acho que se a série tivesse fechado, ele teria saído. Mas como o objetivo deles já era fazer o spin-off, não caberia o Nick no spin-off. Sim, ia ser conturbado. Sim, então, tipo assim, eu não tô dizendo que ele é bom. Cara, em nenhum momento eu falei isso. Eu fico brincando meu nickzinho e tal, não sei o quê, mas eu sei que todas as coisas ruins que ele fez também. Mas é porque eu não gostei do fim dele na série. Eu não achei que a construção dele casou com o final. Porque várias vezes ele mesmo chamou ela pra fugir. Só que ele sempre voltava atrás. Só que eu acho que no final... Ele era um frango. Sim, ele era covarde, eu falei isso. Então tinha que morrer. Mas ele... Não, mas olha só. Ele preferiu ficar onde ele era alguém, porque ele antes não era ninguém. Isso aí é um ponto negativo dele. Claro. Mas ele escolheu a ele do que a ela. Isso não é legal? Não é legal. Eu não gostei desse caminho na série. Mas é isso que eu estou falando. Eu não gostei da construção Amiga, mas do olha final só, dele. Quando você experimenta a liberdade, que para ele também estar em outro país, era ele ter o poder de escolha. Então, eu vou trabalhar, vou construir uma outra família, não vou voltar para aquela situação. Eu não quero ver esse sofrimento. Ele não. Ele se identificou com eu tudo sei, aquilo. mas na cabeça dele, a Julie tinha estava reconstruindo a vida dela, Amiga, mas por não fora. é justificativa, amiga. Cara, eu sei, eu não tô justificando isso, eu tô falando que eu não gostei do que escreveram para ele na série. No Você lembra final. só a série? Eu Foi alguém sei. que escreveu. Entendeu? E Eu não qual seria o gostei. final? Você achava que ele... Legal. Eu achava que, de alguma forma, ele teria que ter sido ajudado, assim, mais ativamente. Vamos supor que se ele que tivesse explodido o avião, entendeu? Não tô falando que tinha que ter trocado o Joseph por ele, mas, tipo assim, o Joseph entrou no final, ele que construiu as colônias, ele que fez tudo aquilo, e ele teve a oportunidade dele de redenção. E os escritores, estou criticando os escritores da série, não deram essa oportunidade pro Nick. Então, assim, eles construíram um relacionamento dos dois pra, no final, cagar o negócio todo e porque, mostrar assim, como se ele nunca Mas tivesse era se isso que vai importado. ser interessante. Na verdade, a parte dois. o que eu entendo disso dos escritores? Na verdade, eu acho que isso foi uma sacada de gênio dos escritores, porque a série em si existe o romance, mas não é sobre um romance. Série é sobre as mulheres perdendo seus direitos e sendo controladas, domadas, maltratadas. É isso aí, se deixasse o Nick, ia deixar aberto um pra romance. tipo assim, e literalmente romantizar. Meu Deus. Romantizar. Então, assim, eu acho de novo, que a Jéssica é romântica. seria até ruim, sabe? Porque seria tipo assim, mas até num governo assim dá pra achar meu príncipe encantado. Eu consigo viver nesse sonho. E isso não acontece na vida real. Condiciona né? mesmo. Tudo bem. Mas eu queria essa parte. Todo mundo ia odiar a série, mas eu ia gostar. Aí o que aconteceu? Todo mundo ama e eu odeio. Todo mundo ama não, porque eu acho que muita gente concorda comigo que tem muitos edits no TikTok.
Ah, entendi. Então, é isso, gente. Eu Deixa só um não comentário. concordei com Pelo o amor de roteirista. A gente fez o maior podcast desse canal. Você tem que deixar aqui seu relato sobre essa bendita série que agora eu sou obrigada a assistir pelo menos um pouco. Não, você vai assistir tudo. Ó, o meu negócio é Rei do Bairro. O Rei do Bairro. É o tipo de série, pesquisa, é o tipo de série que eu gosto. É seriado. Vai lá que vocês vão entender. Essas séries assim, eu não É de muito vaca? Vaca? Rei do Boi? Bairro. Mas- Que vaca! É talvez rei do gado. Rei do gado! Não, Rei do Bairro! Rei mas do Bairro! me remeteu a alguma coisa assim de ser country. Não, não é country, sertanejo. não é country. Mas, por exemplo, tem outras séries aí que eu gosto, mas enfim. Enfim, É isso aí. enfim. Deixa aí se você gostou do final da série, porque no final se resume a isso. Nós aqui, cada um tem uma opinião sobre cada personagem, e a minha A opinião pessoa final vai é falar que assim, a mais certa dali é Eduarda. Que não tem time nenhum, meu time. eu realmente eu não gostei do que fizeram com o personagem. Eu queria um final diferente para eles dois, sim. Queria os edits do TikTok ser realidade. Mas eu entendo que a série não é sobre um romance, é sobre outra coisa. Mas eu tenho a minha liberdade de não ter gostado. Sim. E eu não gostei. E é isso. E deixa aí o seu relato, você Mas assistiu. você só tem a liberdade de não ter gostado porque você não tá num governo que tem mix. Porque senão você não podia... Vamos parar de polemizar. É só uma série, ok? Não é só Não é uma um série. documentário. Não é só uma série. Baseado em relatos. É... Amiga, não tem como. Não Beijos tem como. para o Beijo. Moniquezinho e para o que poderia ter sido. E os produtores cagaram. Beijos para Jun, por mais Julius. Mas a Julie Beijo pra minha mãe, né? Beijo, mãe. A Julie também tem uns momentinhos que eu também tinha um ódio da cara dela. Tá, gente, vamos fechar. Um beijo. Tchau! Até o próximo.